Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Nós vamos conversar sobre os riscos do comércio de commodities com Lionel Pierre Rossini. Ele é diretor executivo da Colossier SA aqui em Genebra. Seja bem-vindo. Olá. Quais são os riscos do comércio de commodities? Há muitos riscos. As empresas correm riscos para transportar as commodities do ponto A para o ponto B. Riscos de logística, financeiros e de contraparte. Há riscos em todas as etapas da operação. O contrato com as contrapartes irá tentar prevenir que as coisas deem errado. Às vezes, a interpretação do contrato, ou mesmo a responsabilidade da contraparte em respeitar os termos, pode causar problemas. São vários riscos. Riscos de qualidade, de quantidade, de logística. Se o navio tiver algum problema, pode ser um risco de contraparte se a contraparte decidir não respeitar, como eu disse, alguns termos do contrato. Por fim, pode ser um risco de pagamento, porque a transação só será completada uma vez que o pagamento for efetuado em sua totalidade. Os riscos podem acontecer ao longo de toda a operação. Que fatores de risco são mais comuns ou que riscos acontecem com mais frequência? Os riscos que vemos acontecendo com mais frequência são os de contraparte. Nós estamos em um mercado em que os preços podem ser muito voláteis. Se o preço mudar, durante uma escalada de preços, ele provavelmente vai querer aumentar o preço ou encontrar outro comprador para conseguir o melhor preço. Se o preço cair, o comprador ou o importador no destino, eles podem ficar inclinados a encontrar uma carga mais barata. Na minha experiência, o risco que acontece com mais frequência é o de contraparte, o que significa um calote da parte do parceiro contratual. Isso acontece porque a contraparte não tem dinheiro suficiente. Quais são os principais motivos? Podem ser vários motivos. Às vezes, pode ser porque a contraparte não tem dinheiro suficiente para pagar. Porque o mercado não está favorável a eles e eles não são capazes de honrar os termos de pagamento. Às vezes pode ser uma oportunidade de comprar algo melhor. Por que comprar um produto se você pode comprar algo bem mais barato? Pode acontecer dos dois lados, mas de qualquer forma, esses são os riscos que uma empresa comercial pode ter que encarar. Como esses riscos podem ser evitados? Você tem que ter cuidado. Primeiramente, esse tipo de risco só acontece quando o instrumento de pagamento não funciona direito, ou o pagamento não é feito. Significa que ou você concedeu crédito à contraparte, você recebeu um pagamento parcial, ou seu instrumento de pagamento não é viável. Se você tiver um instrumento de pagamento forte e de confiança, isso não vai acontecer. No entanto, o que acontece é que durante a negociação, você tem que lidar com pessoas de confiança. Você tem que construir uma relação e crescer junto com a contraparte. Às vezes, você tem que correr alguns riscos para que o negócio aconteça, porque seus competidores provavelmente darão o crédito que você não quer dar. E aí, você pode matar o negócio. Você corre alguns riscos. Às vezes, esses riscos viram realidades. A Colossier é uma empresa nova, com especialistas de diferentes áreas do comércio de commodities. Que tipo de ajuda vocês oferecem? Eu passei os últimos 20 anos trabalhando como trader na indústria de commodities. E eu percebi que havia uma lacuna entre os traders e os advogados.
Quando um contrato falha e há um problema com a empresa comercial, um risco anexado, nós recorremos ao advogado. Muitas vezes os advogados estão em Londres e eles estão enviando mensagens amigáveis para a contraparte, que são muito caras. No entanto, essas mensagens não estão resultando em soluções. Colocar alguém para fazer a arbitragem em Londres porque houve inadimplência, no não cumprimento dos termos do contrato, quando a outra pessoa está na Somália ou no oeste da África, isso não faz muito sentido. Na maioria das vezes, o problema não é solucionado, o que significa que nós não estamos recebendo o dinheiro de volta. Não há compensação, não estamos ganhando nada. Às vezes, os bens estão no destino, mas estão bloqueados ou apreendidos, e o valor dos bens pode até ser confiscado, porque você não tem os meios de tomar posse dos bens. Quando seu advogado está sentado em seu escritório em Londres, escrevendo cartas amigáveis à contraparte, isso não resolve nada. Havia a necessidade de um serviço intermediário entre os traders e os advogados, que tivesse noção das leis, regras e regulamentos, mas que também tivesse o conhecimento prático e a coragem de ir até o local, no centro do problema e resolver o problema. É isso que vocês fazem. Você pode nos dar um exemplo de como isso funciona? Por exemplo, há 6 meses havia 9.000 toneladas métricas de arroz bloqueadas no oeste da África. O importador tinha dado calote. Ele decidiu não pagar, mas os bens já estavam lá. O arroz já tinha chegado em seu destino, sem ninguém para pagar por ele. Eu tive que ajudar a empresa comercial a encontrar uma maneira de reverter o produto em dinheiro. Eu vendi o produto ao cliente do importador e liquidei o estoque. Eu vendi o estoque. Demorou 2 meses. A empresa comercial, em vez de deixar os bens ali, por talvez anos, pôde reaver seu dinheiro. Certamente houve perda comercial, porque o importador deu calote, e porque o preço de mercado caiu. Ele comprou outra carga. No entanto, o que acontece é que, em vez de perder o valor total da carga, eles saíram dessa situação imediatamente. O problema foi resolvido da forma mais rápida possível. É assim que você ajuda seus clientes na Colossiense. Muito obrigado, Rossini, pela participação. Muito obrigado por me convidar. Até mais. Obrigado pela audiência. Continuem conectados ao site da Dukascop TV para assistir a entrevistas exclusivas e saber de todas as atualizações. Tenha um ótimo dia e até a próxima.